Então, fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago alguns assuntos relacionados ao nosso Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações aqui do canal. Não pule esse vídeo, preste atenção, porque é um vídeo muito importante, falando do nosso Vasco, é claro, né? A arbitragem foi definida para o jogo do Vasco contra a Chapecoense, já adianta aqui, árbitro polêmico, Sebastião, que esteve no Brasil, agente da 777, fã do Firmino, ficou louco com a torcida do Vasco. Gente, ele é fã do Firmino, ele não está trazendo o Firmino para o Vasco, pelo amor de Deus. Daqui a pouco estão publicando, lá no canal Vasco Connection, o cara falou que o Firmino tá vindo do Vasco, pelo amor. Vamos falar sobre a escalação, a última escalação do técnico Zé Ricardo, sobre a frase do Luxemburgo ontem, que me chamou muita atenção, falando do Vasco, dizendo que o Vasco precisa sim de um projeto, já que o Vasco cogita a troca do Zé Ricardo pelo Anderson Moreira. Você aprova, Eduardo? Vamos falar sobre isso. Então, sobre o Riquelme também e o jogador Andrei Santos. Primeiro ponto, começando aqui com o Riquelme e o Andrei Santos. Vamos lá. Por que esses jogadores... mas são da base, Eduardo, são novos. Mas por que não recebem? O Galazza foi para o Curitiba, Andrei está bem no Curitiba, sofreu pênalti ontem, no último jogo fez gol. Assim, eu não entendo por que esses jogadores do Vasco não recebem, além da oportunidade, sequência de jogos. O Edmar não vai bem, é um jogador, perdeu um gol feito no último jogo. Critiquei bastante, tá? Eu não critico o ser humano, eu critico o profissional. Não está dando certo, não deu certo, olha, muito obrigado, ou vai ficar no banco. Agora, eu não entendi o planejamento do Vasco até o presente momento. Tá certo? Eu não entendi. O planejamento tá ruim, não está funcionando. Os jogadores cansam muito rápido e ninguém entende isso. O Zé Ricardo trabalha muito, mas os jogadores estão cansados. Os jogadores entram em campo, na metade do primeiro tempo, o Zé Gabriel, por exemplo, ficou olhando em 2 lances. Então é complicado, está complicado. Tem que mudar, tá? Precisa mudar, tá? Então, Andrei Santos, na minha opinião, uma boa opção. O menino joga muito na base, vale sim. O Vasco não tem grana, né, nesse momento para investir no meia de qualidade, não conseguiu, não tem janela aberta para isso também. Então, o Vasco tem na base, de repente, soluções, né? O Vasco é um clube pioneiro nisso, falando na base, é um clube que sempre revelou muitos jovens, muitos talentos para estarem jogando profissional. Então eu sou a favor do Riquelme, do Andrei Santos, além de receberem a oportunidade, uma sequência de jogos, ali até porque o Nenê sozinho mostrou mais uma vez que tem condições de jogar pelo Vasco, condições de criar jogadas na entrada da área ali. Agora não adianta você botar o Nenê marcando, que ele vai botar a língua pro lado de fora no final do jogo, lá atrás. Aí complica qualquer jogador. E o Nenê tem muita qualidade, eu acho que vai ser o diferencial do Vasco nesse ano. O Vasco, até a metade, até a 77 entrar, 777, mais um 7 aí, Eduardo, entrar no Vasco para fazer essa diferença aqui, vai demorar. Aí o campeonato já passou, aí é uma situação super delicada. Vamos lá. A Força Independente, Força Jovem do Vasco, né, GTO, Força Jovem e tal, emitiu uma nota ontem exigindo sim a saída do Zé Ricardo e do Carlos Brasil. Aí é uma questão do projeto e do planejamento da diretoria que foram feitos no início do ano, né? No primeiro momento, demorou demais esse planejamento, de novembro, dezembro, janeiro inteiro, para depois, em cima da hora, não conseguiu, tentamos o Alexandre Matos, tentou... Gente, pelo amor de Deus, não é tentar, tem que conseguir, ponto. Tá? E na época, eu lembro então, na época que o Alexandre Matos
disse que aceitaria sim uma conversa com o Vasco, enfim, não aconteceu. O Vasco hoje tem no mercado aí, por exemplo, o Ricardo Rocha, um cara de vestiário, e eu não entendo por que que o Vasco não investe. O Vasco sempre teve esse tipo de profissional, um cara que motive o vestiário, que tenha o vestiário, que tenha um sangue, uma energia diferente para passar para os jogadores. Sabemos que todo mundo, não só os jogadores, precisa de uma motivação a mais. Jogar no Vasco já é uma grande motivação, mas precisamos de um profissional capacitado também nessa área dentro do clube. E não temos, tá? Não temos. Vou falar aqui do técnico Vanderlei Luxemburgo, passagens pelo Vasco. Nunca neguei que sou fã do treinador, não estou diminuindo o Zé Ricardo, nem nenhum outro treinador, mas sempre gostei demais do Vanderlei. Vanderlei teve a primeira passagem pelo Vasco, ele salvou o Vasco da Série B, na segunda não conseguiu, mas sempre entregaram para o Luxemburgo, assim como foi para o técnico Fernando Diniz, um rojão na mão. Ah, toma aqui, se vira com esse time aí, é isso aqui que eu tenho. E ele falou, o Vasco, ontem, né, numa programação da TV, ele falou, o Vasco é um clube gigantesco, uma torcida maravilhosa, mas que precisa de um projeto. E é mentira o que ele falou? Não adianta, e se você, a diretoria do Vasco, Jorge Salgado, todos vocês que estão à frente, dirigindo, comandando a Nau Vascaína, vocês que querem, tá, economizar, de repente, num profissional, como eu mencionei aqui, o Ricardo Rocha, traz um Luxemburgo, já vem ali com o Antônio Melo, já é um cara que tem o vestiário, que além de treinar bem um time, além de comandar bem o time, ele tem o vestiário também, ele tem a questão motivacional desses jogadores. Quantas preleções a Vasco TV passou na temporada retrasada, né, que o Vanderlei Luxemburgo esteve no Vasco, o Luxemburgo chamando os jogadores ali, motivando os jogadores ali, porque aquela energia de dentro do vestiário, ela vinha para fora também, o torcedor via aquilo ali e falava, agora vai, a história vai ser outra, a história vai mudar. Então, se for para investir no Anderson Moreira, o Anderson Moreira fez um trabalho no Botafogo, mas no final teve um problema, o Anderson Moreira teve um bom trabalho no Goiás, mas depois também teve problema. Peraí, o Vasco precisa de solução. Tem que arriscar em treinadores que, além de vitoriosos, que conseguiram fazer bons trabalhos, sabe, por onde passar. Não é entregando, se vira aí, Luxa. Não é assim, eu estou sendo até repetitivo aqui. Não adianta você entregar um trabalho ali ou no meio do caminho, ou no final da temporada, porque não vai, tá? Mudando de assunto agora. O Sebastião, né? Vou falar sobre o Sebastião, agente da 777, esteve aqui no Brasil, se declarou fã do Firmino e ficou apaixonado, alucinado, repetindo aqui pela torcida do Vasco. Então, isso, torcedor, é legal para a torcida do Vasco, pelo menos é o que eu acho, que por mais que o Firmino não venha jogar no Vasco, a visão desses caras, você olha assim, pô, cara, o Firmino não vem para o Vasco, é verdade, mas ele enxerga jogadores grandes para o Vasco. Mas o clube lá teve problema, não quer 777. Gente, esquece os clubes de lá. Vamos pensar no Vasco. Vamos pensar na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Sabe, Estados Unidos é Estados Unidos, Espanha é Espanha, Brasil é Brasil. Sabe, a moeda dos caras é muito mais alta do que a nossa. Então, a história é outra. A história é outra. A torcida do Vasco engole todas essas torcidas de fora aí. Pelo amor de Deus. Ficam causando o tempo todo, tentando diminuir um negócio que pode ser o diferencial do Vasco, não só nesse primeiro momento, mas daqui para 3, 4 anos para frente. Pelo amor de Deus, vai dar certo sim. Chega com esse pessimismo.
Essas palavras ridículas. Agora vamos mudar mais uma vez de assunto, vamos falar sobre a arbitragem aqui, que me preocupa bastante. O Vasco foi prejudicado no último jogo. O árbitro deixou de expulsar jogadores da equipe do... Caraca, esqueci, CRB. E assim, aquilo ali foi estranho, né? Tipo, o cara deixou o cotovelo no rosto do Yuri, outro no lateral direito, Gabriel Dias. Olha, é complicado. Vamos lá. A arbitragem para Chapecoense e o Vasco. O Vasco joga sexta-feira agora, às 9h30 da noite, em Chapecó. Lembrando que vai ser um jogo muito complicado, tá? A Chapecoense venceu a equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio, ia falar Olímpico aqui, na Arena do Grêmio, e assim, vai ser um jogo encardido. E o Vasco, aliás, a maioria dos jogos da Série B serão jogos difíceis, então o Vasco precisa estar muito, muito bem preparado. Vamos lá. Árbitro de jogo, árbitro de campo, Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Esse cara é muito polêmico, é um cara que para muito jogo, é um cara que conversa, é um cara que, tem que prestar atenção. O árbitro assistente número 1, tá? Daniel Paulo Zioli, tá? Árbitro assistente número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Quarto árbitro, William Machado Stefan. Aqui o árbitro de vídeo é o Wagner Hillray. Então, assim, o Vasco tem que estar atento a tudo isso, tá? Então, que o Vasco mude a postura, porque, Zé Ricardo, com todo respeito ao seu trabalho, ao trabalho do Carlos do Brasil e toda a comissão técnica, a situação do Vasco é muito delicada. O Vasco precisa de resultados. Você teve o Campeonato Carioca, você teve a Copa do Brasil, você teve as 2 primeiras rodadas da 3, né? Porque você vai enfrentar a equipe da Chapecoense também, e o Vasco precisa de resultados. Do jeito que tá, não dá. Então a torcida clama por mudanças. Essa é a realidade. Não adianta passar pano aqui, tá certo? Então eu sou o Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui, mais uma vez. Se inscreve aí no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Vamos ajudar, porque é muito importante a sua inscrição aqui para o canal, beleza? Vamos juntos. Fique agora com o comercial do Argentino Hotel, parceiro aqui do canal. Liga lá para o Argentino Hotel, diga que assistiu o vídeo aqui e receba um desconto, um hotel maravilhoso na zona sul aqui do Rio de Janeiro, beleza? Beijo no coração de todos, Deus abençoe a semana de todos vocês, a nossa semana na realidade, né? E saudações vascaínas.